Você já parou para pensar por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Será que foi uma escolha arbitrária, uma espécie de injustiça divina? Ou havia algo muito mais profundo, escondido no coração de cada um deles? Essa é uma das passagens mais intrigantes de toda a Bíblia, porque levanta questões que continuam atuais. Por que algumas pessoas parecem ter suas orações respondidas, enquanto outras não? Por que alguns prosperam, enquanto outros enfrentam rejeição e frustração? Hoje vamos mergulhar na história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, os primeiros irmãos, mas também protagonistas da primeira tragédia familiar da humanidade. E acredite, essa não é apenas uma história antiga, é um espelho do que ainda acontece em nossos dias. Inveja, comparação, sentimentos de injustiça e até violência nascem no coração humano quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Mas será que o problema estava na oferta ou no ofertante? O que realmente faz uma adoração ser aceita por Deus? E o mais importante, será que nós também estamos oferecendo algo que Ele rejeita? Essas perguntas vão guiar nossa reflexão ao longo dessa história. Então, fique comigo até o final, porque talvez você descubra que o drama de Caim e Abel não é apenas um relato bíblico. É também um alerta para mim e para você hoje. Após serem expulsos do Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram que enfrentar uma nova realidade, o trabalho árduo, a dor, a separação da presença plena de Deus. Foi nesse cenário de dificuldades que nasceu o primeiro filho da humanidade. Eva deu à luz e declarou: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Esse filho recebeu o nome de Caim, que significa posse ou adquirido. Para Eva, Caim parecia ser a esperança do cumprimento da promessa divina de que da sua descendência viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Imagine a expectativa depositada sobre esse primogênito. Depois nasceu Abel, o segundo filho. O texto bíblico não traz a mesma ênfase sobre o seu nascimento e até mesmo seu nome, que significa sopro ou vaidade, transmite a ideia de algo breve, passageiro. Desde o início, vemos um contraste sutil. Enquanto Caim carregava consigo grandes expectativas, Abel parecia apenas mais um entre os filhos de Adão e Eva. Mas será que a ordem de nascimento determina valor diante de Deus? Será que o primeiro sempre tem a primazia ou a bênção? Essa pergunta ecoa até hoje em nossas famílias, quando filhos e filhas vivem comparações, cobranças e favoritismos. Quantas vezes colocamos esperanças humanas em alguém e Deus acaba escolhendo justamente quem ninguém esperava? Essa tensão inicial entre Caim e Abel é um prenúncio de algo muito maior, a luta entre expectativa humana e escolha divina. À medida que cresciam, Caim e Abel seguiram caminhos diferentes, cada um escolhendo uma ocupação. Caim tornou-se lavrador da terra, um homem ligado ao solo, ao esforço físico, ao trabalho duro de cultivar e colher. Já Abel se tornou pastor de ovelhas, cuidando dos rebanhos, observando os animais, vivendo de forma mais simples e contemplativa. Duas vocações distintas, mas ambas necessárias para a sobrevivência da família. Não há registro de rivalidade nesse ponto inicial, mas podemos imaginar como a diferença de personalidades começou a moldar o caráter de cada um. Enquanto Caim lidava diariamente com o suor e a dureza da terra amaldiçoada após a queda, Abel lidava com a fragilidade dos animais, aprendendo sobre cuidado e sacrifício. Duas experiências de vida que, com o tempo, revelariam corações diferentes diante de Deus. E aqui surge uma questão fundamental. Será que nossas escolhas e profissões determinam quem somos diante do Senhor? Deus valoriza mais o lavrador ou o pastor? A Bíblia nos mostra que não se trata apenas do trabalho que realizamos, mas da maneira como nosso coração se coloca diante de Deus. Essa diferença entre Caim e Abel não estava apenas em suas ocupações, mas no modo como enxergavam a vida e a relação com o Criador.
Um vivia em esforço humano constante, outro parecia compreender melhor a dependência e o cuidado divino. E você se identifica mais com Caim, que busca resultados pelo suor e trabalho árduo, ou com Abel, que vive pela confiança e entrega? Chegou o momento em que Caim e Abel apresentaram suas ofertas ao Senhor. Cada um trouxe o fruto do seu trabalho. Caim entregou ao altar aquilo que colheu da terra. Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e da gordura destes. À primeira vista, não parece haver problema algum. Ambos estavam ofertando a Deus, ambos reconheciam a necessidade de entregar algo ao Criador. Então, por que um foi aceito e o outro rejeitado? A diferença não estava apenas no que foi colocado diante do altar, mas no coração de quem oferecia. O texto destaca que Abel trouxe dos primogênitos e das gorduras, ou seja, entregou o melhor, a primeira parte, algo que simbolizava confiança total em Deus para o futuro. Já de Caim, não se menciona primícias ou cuidado especial, apenas que trouxe do fruto da terra. Aqui reside uma lição poderosa. Não é o tamanho da oferta, mas a intenção e a entrega do coração que realmente importam para o Senhor. Isso nos leva a refletir. Como temos adorado a Deus? Entregamos a Ele o nosso melhor tempo, nossa melhor atenção, nossa melhor dedicação? Ou damos apenas o que sobra, aquilo que não nos custa tanto? Será que, sem perceber, estamos repetindo a atitude de Caim, oferecendo algo sem devoção verdadeira? Essa cena nos ensina que adorar a Deus vai muito além de rituais. O que ele observa é a sinceridade, a fé e a disposição de um coração que confia plenamente nele. O texto bíblico nos revela um detalhe crucial. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4:4-5. Essa declaração é o ponto de virada. Deus não apenas recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Imagine a frustração. O irmão mais velho, aquele que carregava sobre si tantas expectativas, agora sente o peso da rejeição. O coração de Caim se encheu de ira e seu semblante caiu. Aqui vemos como a inveja e a comparação podem corroer a alma. Em vez de refletir sobre sua própria atitude, ele direciona sua raiva para o irmão. Não é isso que acontece tantas vezes conosco? Quando alguém é abençoado, prospera ou recebe reconhecimento, em vez de buscarmos corrigir nossos caminhos, sentimos ressentimento e ciúmes. Mas por que Deus aceitou Abel e não Caim? A carta aos Hebreus nos ajuda a entender. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Hebreus 11:4. A diferença estava na fé e na entrega sincera. Abel confiava totalmente em Deus. Caim apenas cumpria um ritual vazio. E aqui surge uma pergunta direta para você. Será que sua adoração é marcada por fé verdadeira ou apenas por formalidades? Quando você ora, canta ou serve, está oferecendo o melhor do seu coração ou apenas cumprindo um dever? Essa é a reflexão que a rejeição de Caim nos convida a fazer hoje. Após perceber a ira e o semblante abatido de Caim, Deus, em sua misericórdia, não o abandona. Pelo contrário, ele se aproxima e faz uma pergunta que ecoa até hoje. Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4:6. Deus não estava apenas apontando o erro, mas dando a Caim a chance de refletir sobre seus sentimentos. Em seguida, o Senhor o adverte. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4:7. Essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia sobre responsabilidade pessoal. Deus deixa claro que Caim não estava condenado ao fracasso. Havia uma saída, uma oportunidade de mudar sua atitude e oferecer algo verdadeiro.
o pecado é descrito como uma fera à espreita, pronta para dominar. Mas Deus afirma: cabe a você dominá-lo. Aqui vemos que, desde o princípio, o ser humano tem a responsabilidade de escolher como agir. Não somos reféns da inveja, da ira ou do ressentimento. A decisão de vencer ou ceder é nossa. Quantas vezes em nossas vidas também recebemos esses alertas? Uma palavra que ouvimos, um versículo que lemos, uma consciência que nos incomoda, mas ainda assim ignoramos. Será que você já se pegou alimentando um sentimento errado, mesmo sabendo que Deus já havia te avisado? A advertência de Deus a Caim é também um alerta para nós. Não brinque com o pecado, porque ele sempre cresce. O que começa como ressentimento pode terminar em tragédia. Apesar do aviso claro de Deus, Caim deixou que a inveja e a ira crescessem dentro de si. O texto bíblico narra de forma direta e impactante. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Assim, a história da humanidade registra o primeiro assassinato, um fratricídio, o irmão tirando a vida do próprio irmão. Essa cena é mais do que um ato de violência. É o resultado de um coração que não dominou o pecado. O campo, lugar de trabalho e convivência, torna-se cenário de sangue e dor. Abel, que nada havia feito contra Caim, torna-se vítima da inveja e da raiva descontrolada. Aqui precisamos refletir. Será que também temos matado nossos Abéis? Talvez não com armas, mas com palavras duras, críticas destrutivas, fofocas ou atitudes que ferem. Quantas vezes já fomos culpados de destruir alguém simplesmente porque não suportamos vê-lo sendo abençoado? O que começou como um sentimento mal resolvido dentro de Caim terminou em um crime irreversível. Isso nos ensina que todo pecado, quando alimentado, se transforma em algo maior do que imaginamos. A ira guardada, a inveja cultivada, o ressentimento escondido, tudo isso pode nos levar a ferir quem está ao nosso lado. E você já identificou em sua vida sentimentos que, se não forem dominados, podem se transformar em destruição? Essa pergunta é vital, porque o que aconteceu com Caim não é apenas uma história antiga, é um alerta eterno para todos nós. Depois do crime, Deus não deixa o ato de Caim passar em silêncio. O Senhor se aproxima e faz a pergunta que ecoa até hoje: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. Não era falta de conhecimento, mas um chamado à responsabilidade. Deus oferece a Caim a chance de confessar, de reconhecer sua culpa, de se arrepender. Mas a resposta de Caim é marcada por frieza e ironia. Não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Essa resposta revela a dureza de um coração que já não apenas pecou, mas também se recusa a admitir. É o mesmo mecanismo que muitas vezes usamos: justificar, negar, transferir a culpa. Quantas vezes Deus também nos confronta e escolhemos nos esquivar, em vez de assumir nossos erros? Em seguida, Deus declara: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Gênesis 4:10. O sangue de Abel não se calou, tornou-se testemunha diante do Criador. Esse versículo nos lembra que a injustiça, a violência e o pecado nunca passam despercebidos diante de Deus. Tudo clama diante dele. E aqui surge uma reflexão poderosa. Será que temos cuidado uns dos outros como deveríamos? Ou estamos vivendo como Caim, indiferentes à dor do próximo, agindo como se não fosse nossa responsabilidade zelar pelo irmão? A pergunta de Deus continua viva: onde está teu irmão? Essa é a essência da vida comunitária e da fé. Não podemos ignorar a existência e a necessidade do outro. Ser guardador do irmão é um chamado divino, não uma opção. Após o confronto, Deus declara a consequência do ato de Caim: maldito serás da terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão.
Quando lavrares a terra, não te dará mais o seu fruto. Gênesis 4, 11, 12. Caim não seria mais abençoado na terra. Tornaria-se um errante afastado do lar, carregando sobre si o peso do primeiro assassinato da história. Mas, ao mesmo tempo, Deus demonstra misericórdia. Coloca uma marca sobre Caim, dizendo que ninguém poderia matá-lo. Essa marca não era apenas proteção, mas também um sinal eterno de que mesmo o transgressor não é abandonado totalmente. A justiça divina se mistura à graça, lembrando-nos de que nossas escolhas têm consequências, mas Deus ainda cuida de nós. O castigo de Caim levanta perguntas que permanecem atuais. É justo o que Deus fez? Deixar Caim viver com sua culpa e dar-lhe proteção parece contraditório? Aqui, aprendemos que justiça e misericórdia muitas vezes caminham juntas e nem sempre compreendemos os caminhos do Senhor. Essa narrativa também nos leva a refletir sobre responsabilidade e consequências em nossas vidas. Cada ação que tomamos, cada escolha que fazemos deixa marcas, não apenas em nós, mas em quem nos cerca. E você, já pensou nas marcas que suas atitudes deixam na vida das pessoas? A história de Caim nos alerta. O pecado traz consequências, mas Deus ainda oferece cuidado. Não é tarde para escolher o caminho certo e não deixar que o ressentimento domine o coração. A história de Caim e Abel não é apenas um relato antigo. É um alerta eterno sobre o que se passa no coração humano. Vimos como a inveja, a ira e a falta de domínio sobre o pecado podem levar à tragédia. Mas também aprendemos que Deus observa o coração, valoriza a fé e oferece advertências para que possamos corrigir nossos caminhos antes que seja tarde. Abel nos ensina a importância de confiar em Deus e oferecer o melhor de nós, enquanto Caim nos mostra o perigo de deixar o ressentimento crescer e dominar nossas ações. A pergunta que fica é: estamos cuidando de nossos irmãos ao nosso redor ou deixamos a indiferença e a comparação nos guiar? A lição é clara: nossas escolhas importam. E cada atitude deixa marcas na vida das pessoas e diante de Deus. Se essa história provocou você a refletir, se despertou questionamentos sobre suas atitudes e seu coração, aproveite para colocar em prática essas lições. Valorize a fé verdadeira, domine a inveja e cuide daqueles ao seu redor. E não se esqueça, se você gostou deste vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no canal para acompanhar outras histórias bíblicas incríveis que nos ensinam sobre a vida, a fé e a justiça de Deus. Comente também. Você acha que Deus foi justo com Caim? Sua opinião é muito importante para nós.